E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo a mais um Dark Cast, quarto episódio. Eu quero agradecer imensamente por você estar me acompanhando, a cada feedback positivo, a cada chamada que eu me envolvo mais com vocês, a gente se conecta cada dia mais. Queria agradecer imensamente e já convidar você a seguir as minhas redes sociais, o Dark no YouTube, né? O Dark-Cast. No meu Instagram pessoal, @darkcastro, e o Instagram do programa, né, que é o @poddarkcast. Então, eu queria te agradecer imensamente mais uma vez. Eu estou muito, muito feliz de você estar aqui se conectando com a gente. Eu quero iluminar a tua mente cada dia mais, para a gente se conectar com a saúde mental de uma forma muito positiva e leve. E hoje, né, para esse programa, o quarto episódio, eu vou receber uma pessoa maravilhosa, meu amigo, psicólogo, maravilhoso. A gente tem uma conexão ímpar, eu e o Fernando, né? Fernando Rodrigues, esse psicólogo que eu acredito muito no trabalho dele, né? Um cara que sempre me ensinou muito, sempre me acolheu demais, e ele nem sabe que eu tenho uma história muito curiosa para contar do Fernando. Em 2017, eu passei por um problema pessoal e eu lembro como hoje. Eu estava numa depressão tão. Porque psicólogo também tem depressão, tá? Eu já era formada nessa época e a nossa conexão é muito, muito ímpar. Eu já falei isso com o Fernando. A gente tem uma parceria muito bacana, né? De admiração mesmo, né? E eu lembro que o Fernando me ligou, me mandou uma mensagem de áudio falando assim mesmo. Queria saber como é que você tá. Pensei em você hoje. Você tá bem? Como é que você tá? E ele falou uma coisa muito bacana. Dark, Jesus te ama, vai dar tudo certo. E a partir daquele momento, eu consegui me levantar de uma forma muito positiva. Então, queria agradecer imensamente a ele. Isso não estava combinado, né, de falar isso. O Fernando, além de ser um cara maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, super do bem, é um pai, né, de dois garotos lindos, né, que é o pai do Matheus e do Gustavinho. Aliás, o Gustavo tem até um canal, depois você faz a propaganda aí do canal do Gustavo, porque é um menino maravilhoso, gente. Eles dois têm uma referência assim masculina muito ímpar. Então, eu queria agradecer imensamente a presença, né, do meu querido Fernando Rodrigues, hoje meu entrevistado. A gente vai falar sobre relacionamento tóxico e abusivo. Boa noite, minha amiga Dark. Eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui hoje. Estava ansioso para estar aqui, pode ter certeza. Tanto é que é, confundi as datas, não é? E mas estou aqui hoje, muito feliz e pelo privilégio da nossa amizade em primeiro lugar e sabendo o quanto esse assunto ele vai reverberar positivamente na vida de muitas pessoas. Então me coloco à disposição para ser essa pessoa que vai colaborar com esse tema tão importante e sugestivo que você colocou para nós hoje. É um prazer. Até porque o Fernando, ele também é um iluminador de mentes, tá? É uma pessoa que, além de ser muito acolhedor, muito prestativo, todas as vezes que eu precisei dele de forma profissional mesmo, porque a gente troca muita figurinha, ele sempre me acolheu de uma forma muito positiva. Então, assim, é um convidado que na verdade, esse convite já ele foi o primeiro convidado, na verdade, né? Antes do Darkcast nascer, ele já era um convidado, né? Então, eu estou muito, muito feliz dele estar aqui com a gente hoje para realmente falar de um assunto que, se você não passou por isso, você conhece alguém. Verdade. Isso é fato. É. Ah, eu nunca tive um relacionamento tóxico, mas você conhece alguém. Então, é super positivo falar disso e eu acredito realmente que muita gente vai se identificar com algumas falas que a gente vai ter aqui durante esse programa todo. Então, vocês vão ter muitas surpresas aí.
Então, Fê, sem mais delongas, né? Sim. Vamos ao que interessa. O que é um relacionamento tóxico e abusivo? É a mesma coisa? Eu queria começar falando sobre essa temática, me recordando de uma frase do livro do Pequeno Príncipe, que é: Tu te tornas responsável por aquele a quem cativas. Significa dizer, Dark, que não existe nenhuma relação imparcial. Toda relação tem parcialidade. Então, a partir do momento que eu me relaciono com alguém, eu sou responsável por aquela pessoa. É o que nós chamamos hoje na psicologia, de responsabilidade afetiva. Então, numa relação entre homem e mulher, uma relação entre pai e filho, entre casais, deve existir ali uma responsabilidade, de fato, afetiva. Então, falar de relacionamento abusivo e tóxico é o quê? São comportamentos prejudiciais que estão entre um ou ambos parceiros e acaba, de certa forma, trazendo consequências tanto na saúde mental, como na saúde emocional, como na física. E pode incluir manipulação emocional, críticas constantes, uma falta de respeito, não é? E também, em algum momento, isso pode se tornar muito perigoso. Por vezes se torna muito perigoso. Então, falar de relacionamento abusivo e tóxico é falar sobre essa situação que está muito forte, muito presente hoje, infelizmente, em muitas famílias e muitos casais. Né? Então, é importante trazer esse tema para a pessoa perceber se ela está dentro dessa dinâmica de relação abusiva e tóxica, ou se ela também tem um grau de toxicidade, não é? Sim. Até porque, né, se a gente. O Fernando falou isso muito bem, né? Se a gente for falar de relacionamento tóxico, a gente não está falando só de casal. Tem muita gente que leva logo para o lado do casal. Sim, né? Tem isso, mas também tem relacionamento que ele é tóxico entre amigos, entre chefes, né? Entre colegas de trabalho, entre vizinhos, né? Então, entre familiares, né? E por que não? Então, a gente olha pro lado e muitas dessas conexões, elas são tóxicas e prejudiciais para a gente, né, Fê? É importante você falar isso, ressaltar, porque tira aquele mito de que sempre o abusador é o homem, o marido. Na verdade, não. Tá em todas as facetas da sociedade. Então, existem mulheres que são abusivas. Existem mulheres tóxicas. Existem não só chefes que são abusivos, mas existem colaboradores também que são abusivos. Então, Exatamente. muitas vezes ele não fala diretamente para o chefe, mas na conversa, na dinâmica ali de interação com seus colegas de trabalho ou em casa, ele está sempre falando mal desse chefe. Então, essa interação, ela tá muito envolvida na sociedade desse relacionamento abusivo. Né? É importante ressaltar que também compromete muitas vezes a vida financeira, não é? Sim, exatamente. Então, tem muitas pessoas que vivem situações tóxicas, né, e abusivas, e isso ela reflete totalmente na sua vida financeira, como o Fernando falou. Tem pessoas que realmente elas acham que isso não reflete na vida dela. Às vezes ela está passando por um problema tão grave financeiro, quando ela olha, o que que ela está vivendo? Toxicidade pura, né, Fê? Então, a gente precisa muito olhar para as nossas relações, né? Todas elas, como um todo, né? Porque às vezes não é só um parceiro que você escolhe, e às vezes tem repetição de parceiros, né? Porque isso vem lá de trás, né, Fê? Eu queria Sim, até que você falasse um pouco sim. de onde que surge essa escolha repetitiva de parceiros, muitas das vezes tóxicos. É importante você ressaltar isso porque o que está dentro de uma relação sempre? Você. Então, esse você acaba escolhendo esse parceiro. Então, não é que todos são narcisistas, que todos traem,
que todos são pessoas manipuladoras, não necessariamente. Aquilo que você faz reflete nessa escolha também. E quando aquele seu selecionador tá em off, você vai ser envolvida pelaquela dinâmica de escolha e quando você vê, você está engedrado dentro daquela relação novamente. Porque você acaba acolhendo esse tipo de parceiro, esse tipo de parceira, falando de relacionamento amoroso, não é? Então, ao pensar que está muito ligado, obviamente, às nossas relações primárias ali, é uma relação especialmente com o pai, com a mãe, com essas figuras de cuidado conosco, muitas vezes, quando existe uma questão disfuncional, isso vai reverberar na vida adulta. Muitas vezes essa mulher está buscando um peito, muitas vezes essa mulher está buscando um pai, e ela vai buscar a vida toda e não vai achar esse pai, porque essa lacuna não é preenchida com o parceiro. Então, e não diferente também muitos homens, em virtude de ter sofrido uma rejeição lá na sua tenridade, ele vai se submeter a muitos insultos, a muitas manipulações, a muitos abusos, em virtude, em decorrência desse relacionamento. Então, pensar que, Dark, você nunca pode se apoiar de forma integral àquele seu parceiro ou parceira, aquele seu cônjuge. Porque senão, naturalmente, você vai se tornar um dependente daquela pessoa. Não tem coisa pior, eu acredito, que para a saúde mental, para a autoestima, né, e para uma evolução enquanto pessoa, do que você se tornar dependente de uma pessoa. Porque muitas das vezes essa pessoa ela nem se garante enquanto pessoa, ela nem se cuida, ela nem se autocuida. Como é que ela vai cuidar do outro? Né? E aí vira um fardo, porque essa pessoa ela não consegue dar conta desse relacionamento. Esse é um relacionamento que para ela não tá bom. Ela não vai conseguir evoluir enquanto seu parceiro. E aí fica aquela, né? Eu espero isso de você, você espera aquilo de mim, e aí não combina, né? Eu às vezes, né, nessa questão, né, Fê, de falar que às vezes muitas das vezes a gente procura um parceiro que alimente isso na gente, esse trauma na gente, né? Que o Jung falava sobre, já falava lá de inconsciente coletivo, né? Coletivo. Porque a gente atrai esse tipo de parceiro, né? Porque os inconscientes eles se cruzam. Por isso que às vezes uma pessoa está num relacionamento, e eu lembro que a Ana Beatriz Barbosa ela fala muito disso, né? Nossa, mas ele é a cara do meu pai, ele é todinho meu pai, ele é igualzinho a minha mãe. Cara, é nesse sentido que a gente está falando. E como sair disso tudo, Fê? Como que eu me preparo diante de uma situação dessa? Como é que eu identifico que eu estou vivendo uma situação de relacionamento tóxico e abusivo? Tem várias facetas aí, não é? Então, porque ele vem, muitas vezes, de forma tão evidente, tão clara e evidente, mas, muitas vezes, ele está de forma sutil também. Porque é um ciclo. Esse abusador, na verdade, ele está vivendo invariavelmente dentro de um ciclo. Né? Então, tem aquele momento que é a fase da explosão, onde existe ali agressão verbal, existe ali, muitas vezes, até uma agressão física. E pode ser que muitas vezes dessa fase ele vá para a fase da reconciliação, que é a fase me perdoa, eu falhei contigo, aquele arrependimento falso, sabe? Né? Eu vou mudar. Dessa fase transiciona para a fase da lua de mel, onde a pessoa não acredita que aquela pessoa ali, não, meu marido mudou, minha esposa está outra pessoa. Porque existe uma alegria naquele casal, estão vivendo os melhores dias. Mas é porque ela acaba caindo na armadilha de novo daquele ciclo. Aí ela volta para a fase, aí ela vai para a fase da tensão, que é a fase realmente onde começa ali novamente a mesma dinâmica de abuso, de controle, de ciúmes, de manipulação emocional. E até porque, geralmente, o abusador, né?
às vezes até uma regra, né, Fê? Mas ele é muito sedutor, né? Ele é muito inteligente, ele é muito sedutor e ele faz de tudo para ele tornar aquele mundo dele muito atrativo, né? Porque o que que ele faz? Flores, muito romântico, muito sedutor. Gente, não estou falando só do sexo masculino, eu estou falando de um parceiro quando ele tem esse grau de ser tóxico muito elevado. Então, o que que ele faz? Ele é bem atrativo, ele te coloca no mundo e aí ele torna aquele mundo muito bacana para viver. E aí, o que que acontece? Você meio que inconsciente, você é obrigado a transferir isso para ele da seguinte questão. Cara, ele é muito bacana comigo, eu preciso pagar isso para ele, eu preciso viver para ele. E aí é dessa maneira que as pessoas abandonam seus amigos, não querem mais estar com seus familiares e vivem naquela bolha com aquele abusador, com aquela pessoa tóxica. E vive para ele. Eu vou viver para ele, porque o mundo dele é muito sedutor. E aí ela às vezes a pessoa não toma consciência, né, Fê, que ela muda de postura, ela não veste mais as roupas, ela não faz mais as coisas que ela costumava fazer e que deixava ela feliz. Porque ela quer agradar aquela pessoa abusador, É. né? E na verdade, assim, a diferença entre amor e apego, né? Você acaba de falar isso, né? Então, assim, o amor, ele vai fazer você se sentir melhor. Eu vou extrair o melhor de você. Eu vou extrair suas qualidades, suas virtudes. O apego, não. O apego, ele é diferente. Eu vou fazer justamente aquilo que agrada literalmente o outro. Então, você está envolvido numa dinâmica do quê? Do amor ou desse apego? Aí você vai pensar o quê? Quantos casais hoje estão juntos em virtude dessa questão financeira que você vai dizer lá atrás? É? E vamos nos lembrar de um termo muito usado em psicanálise, embora eu não seja psicanalista, que é a racionalização, que é um mecanismo de defesa do ego, onde o quê? Onde eu busco respostas para respaldar aquela situação inadequada na minha vida. Então vamos pensar para explicar para o nosso público. Imagine que eu tenho 2 filhos, um de 6 anos, outro de 4. A Dark veio falar deles aqui, Gustavo e Matheus. Imagine que eu pegue meu filho de 4 anos e espanque ele, literalmente. Errado? Obviamente, né, gente, que é errado. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou racionalizar. E como que é o modus operandi dessa racionalização? Eu vou torturar minha mente a ponto de arrumar uma desculpa para quê? Para que justifique que eu espanquei meu filho. Então eu vou pensar, eu bati nele assim para que ele não seja um marginal amanhã. Eu tô te batendo aqui para você não apanhar amanhã na rua. E aquilo traz o quê? Traz um alívio pro Fernando enquanto pai, que estou espancando meu filho erroneamente, óbvio, e só que aquilo me traz um alívio. E muitos casais, muitas mulheres ou homens, muitas vezes falam assim: cara, ele me trai, ele é irresponsável, ele não fica em casa, mas ele me dá de tudo. Não falta nada Tudo aqui, que eu né, pra mim. preciso ele me dá. E olha a dependência financeira aí. Então, o que sustenta essa relação é essa dependência financeira. Então, vamos pensar um pouco quanto o seu relacionamento pode ser abusivo ou tóxico, né? E eu queria fazer uma pergunta pro Fernando, né? Por que que um relacionamento tóxico e abusivo ele mexe tanto e afeta tanto a saúde mental? Tem vários fatores. Vamos pensar primeiro num estresse crônico, porque essa pessoa que sofre, especialmente dentro do seu lar, ela vai viver com esse estresse. Por quê? Momentos de tensão. E ali tem 3 fatores que são alimentos para uma doença psicopatológica, que é o quê? É o fator da imprevisibilidade, é o fator da repetição e é o fator da sua falta de controle. Então vamos citar um exemplo aqui de uma mulher que sofre esse abuso. Então é repetitivo, ela sempre sofre isso. Né? Falta controle, ela não consegue fazer uma gestão disso em virtude da tua fragilidade emocional ou outras fragilidades. Né? E também ele vem dessa forma
abrupta. Então, quando chega nisso, esse estresse está presente. Esses três fatores. Então, é um momento de tensão. Então, esse estresse crônico, ele pode até mesmo reverberar em doenças de saúde mental, como ansiedade, Síndrome do depressão, pânico, síndrome do né? pânico. E aí vai se movendo em outras áreas da vida da pessoa, como a baixa autoestima. Por quê? Naturalmente, essa pessoa. E o que é baixa autoestima? Autoestima já é uma palavra que ela própria já se identifica. A Se baixa, explica, né? já se autoexplica. É o quanto eu me valorizo. Eu não preciso da validação e da legitimação de outra pessoa. Então, quando a baixa autoestima está presente, é o quê? Esse homem ou essa mulher carece demasiadamente dessa validação e dessa legitimação do outro. Então, ele é como se fosse um camaleão. Ele fica à mercê dessa fala do outro. Então, ela não tem esse senso de identidade. Ela se perdeu. Ela fica à mercê dessa validação do outro, dessa fala do outro. E obviamente que isso vai trazer essa baixa autoestima. E podemos pensar que a baixa autoestima, ela é a espinha dorsal da personalidade. Quando eu não tenho uma autoestima preservada, não é nem autoestima alta, tá, gente? Que muitas vezes pessoas falam que autoestima alta é legal. Não, não é legal. Porque muitas vezes a pessoa quer sobressair ao outro, e diz que ela tem autoestima alta, na Aham, verdade, né? sim. Então vamos pensar que uma autoestima boa, a ideal é o quê? É a autoestima preservada. Então uma pessoa que tem a autoestima preservada, ela vai conseguir lidar bem nas mais variadas relações, ela vai se dar bem numa entrevista de emprego. Agora, quando eu tenho uma baixa autoestima, eu já vou acreditando piamente que eu não vou bem ali. Então eu tô numa entrevista, de repente eu ouço ali o cara falar, ah, eu fiz MBA e tal, e quando menos vejo eu já tô desistindo dessa vaga. Eu já não me sinto pertencente, Já não me né? sinto pertencente. De fato é isso. Então, esse abusador, ele sempre vai, de alguma forma, baixar a autoestima dessa pessoa. Então, se você quer saber, por exemplo, se você está vivendo um relacionamento tóxico isso está afetando a minha saúde mental, primeiro faça uma reflexão e volte para você. Peraí, eu estou como eu era antes de conhecer essa pessoa? Como é que eu estou? Será que eu vivo e acredito nas coisas que eu mesma vivencio? Ou estou vivendo em prol daquela pessoa? Peraí, mas eu gostava muito de dançar. E hoje eu já não danço mais porque eu tenho medo de desagradar aquela pessoa que vive comigo hoje. Então, faça uma reflexão, olhe para você. Vez em quando, né? Faça essa volta para você, né, Fê? Faça essa busca de você. Será que eu ainda sou aquela pessoa? Se olhe mesmo. Peraí, mas. Nossa, antigamente eu pintava meu cabelo, eu me maquiava, hoje eu não faço nada disso. O que será que está acontecendo? Cara, meu telefone tocava sempre, eu falava sempre com a minha mãe, eu ia ao shopping com a minha mãe. O que aconteceu com essas pessoas? Será que essas pessoas se afastaram de mim? Ou eu me tranquei numa bolha que o outro criou para me aprisionar? É, Né, Fê? Eu acho que é importante a gente sempre a gente se voltar para a gente se olhar. Eu acho que faz parte de uma construção de uma autoestima quando a gente não deixa que o outro manipule a gente, no sentido da gente se desacreditar, é. sabe? É justamente isso, é viver uma interdependência na relação. Então, embora nós tenhamos essa unidade ou essa união no casal, mas cada um tem seu senso de independência também nessa relação. Porque muitas vezes a pessoa vai racionalizar novamente, porque a nossa química é boa, porque o nosso sexo é bom. Não significa dizer porque você é bom na cama com aquela pessoa que ela é a pessoa ideal para você. Então, invariavelmente, muitos casais já se conhecem, aí tem essa prática de ter essa química e acredita que aquilo ali seja o fator principal
do continuismo dessa relação, onde na verdade não é. Né? O sexo ele faz parte dessa relação. Mas eu não posso entender que o sexo ele é a base principal dessa relação. E voltando a citar a Ana Beatriz Barbosa, ela fala muito isso, né, em relação ao sexo, que algumas pessoas medem a qualidade do seu parceiro pela uma temática sexual. Veja, muitas das vezes, e quase sempre, alguns abusadores, eles usam dessa performance sexual para aprisionar sua parceira. Entendeu? Seja mais criterioso no sentido de ter um parceiro para você que ele não se limite a isso. Porque quando você vai caminhando para um relacionamento longo, né, e duradouro, isso daí é uma coisa que às vezes não acontece sempre, né? A gente vai caminhando mais por uma cumplicidade do que por uma questão performática que algumas pessoas falam sobre sexo. Né? Importante você realmente citar isso, porque tem muita gente que fica com outro porque diz: a gente na cama tem uma química ímpar. E, gente, por favor, hein? É isso mesmo. Você pode até fazer perguntas para si mesmo. Por exemplo, como que seria ficar 6 meses sem sexo com essa pessoa? Será que daria... será que nós nos daríamos bem? Porque vai existir momentos, falando de casais, que vai ter momentos que, obviamente, vai ter que minimizar aquela frequência sexual. Não é? Uhum. Então, como que é ficar sem sexo por um período? Você pode fazer essa pergunta para si mesmo. Existe congruência de valores? Os valores dessas duas pessoas se batem? Esses dias eu estava conversando com um paciente e ele falou que no início do relacionamento dele, eles foram para um lugar na natureza e cada um ficou com um papel, eu achei bem interessante, e colocaram ali os 10 valores principais, uma cadeia hierárquica de valores. E depois os dois foram combinar. Quando eles foram ver, existia muita similaridade entre os valores deles. Então, se você percebe que existem muitos valores que são incongruentes com o seu, peraí, eu tenho que fazer uma leitura. É apropriado ou não? Então, assim, eu estou conhecendo uma pessoa, mas eu sou o cara que gosta de natureza, que gosta de final de semana acampar. Peraí, eu já não tenho esse perfil, eu gosto de shopping. Então, começa a olhar essas dinâmicas antes de entrar nessa relação. Eu conheço pessoas, muitas pessoas que são loucas para ter criança, não conversam sobre isso no início de uma relação, e tá lá, 20 anos casado, 15 anos casado, e a pessoa sonhando com filho. Mas por quê? Não se acertaram no início, não validaram isso no início. Aliás, eu acredito que todas as pessoas deveriam ter uma conversa, porque essa questão de opostos se atraem, eu acho ela muito perigosa. Acredito que os dispostos, sim, se atraem. Agora, os opostos, uma hora isso daí vai dar... Porque é o que o Fernando falou, né? Se eu sou extrovertida e eu tô com uma pessoa introspectiva, vai dar um incômodo muito grande entre a gente numa hora. Porque, assim, oi, aí, fulano, nossa, você tem que falar com todo mundo... É ou não é, Fernando? A gente passa por isso. Eu acredito que alguma vez na vida você já passou por isso, né? Quando a gente tem esse perfil meio extrovertido, quando nós nos unimos com uma pessoa que ela não é, que ela é o contrário da gente, inconscientemente já rola uma cobrança. Essa cobrança, ela pode ser às vezes até de um olhar, né? Não precisa ela falar nada. E aí você vai se podando. Você vai falando, caramba, não vou falar tanto assim mais com essas pessoas. E às vezes eu entro em contato com algumas pessoas que, nossa, é totalmente diferente quando ele não está com o parceiro, e você já ouviu isso em algum momento, quando ele está sozinho. Porque às vezes, eu penso que as pessoas, elas são... sabe, do mesmo jeito. Então, eu falo com todo mundo, eu gesticulo, eu abraço, né? Então, eu gosto de carinho, eu gosto de tá abraçando.
Então, quando você não é essa pessoa com o seu parceiro, é muito complicado. Né? Porque o teu parceiro vai falar assim mesmo, caramba, você tem que estar abraçando todo mundo? Peraí, para com isso, não fala, né? E aí fica um jogo tão disfuncional entre esse casal, ou então, você conversa sobre isso, ó, eu sou assim. Eu sou assim, eu gosto de natureza, eu gosto de escalar, eu gosto de academia. Você não é? Então, só não atrapalhe o meu, né? Então, é super importante quando a gente conversa no início da relação, quando a paixão está acesa ali, para lá na frente, quando as temáticas forem outras, né? E se pergunte sempre se você gostaria de estar com aquela pessoa conversando num banco, se essa pessoa não tem utilidade nenhuma. E às vezes, né, a paixão ela vai adormecendo, vai virando um outro sentimento, né, Fê? E você precisa estar com uma pessoa assim, minimamente interessante de estar perto. Até porque você não vai achar alguém igual a você, né? Essa é a grande verdade. Verdade. Mas você tem que achar alguém que vai te amar e vai te fazer feliz e vai ser um complemento na sua vida. Porque um dos grandes fatores dentro de um relacionamento tóxico é o quê? É o isolamento social. Então, o abusador, ele vai criar um mecanismo para quê? Para afastar você da sua família, afastar dos melhores amigos. Então, ele vai criar várias situações ali. Então, ou ele vai depreciar aquela pessoa, ele vai arrumar algum tipo de defeito naquela pessoa, ou ele vai colocar eventos, agendas, em momentos que você poderia estar com aquela pessoa. Ele vai trazer esse isolamento social. E aí essa pessoa acaba o quê? Se afastando da família, se afastando dos amigos, e não tem essa rede de pessoas que podem ajudar. Sim. E muitos casos existem, né, Fê? E a gente conhece, às vezes, essas pessoas que elas simplesmente ela muda o temperamento dela e a personalidade dela para agradar o outro. Isso é um problema? Assim, no primeiro momento, não. Isso daí não é um problema. O grande problema é quando esse relacionamento ele não fizer mais sentido para você. Porque uma vez que você se sente impotente diante de uma relação, seja ela qual for, uma hora isso vai te cansar. Isso vai falar. Você vai sentir falta de você. Caramba, quem eu era antes de conhecer essa pessoa? E quando você olha e busca, e às vezes algumas pessoas sobram, as pessoas que realmente te amam, elas falam: eu tô aqui ainda, os teus amigos, a tua família. Então, a gente precisa muito olhar para esse relacionamento com os olhos da razão, né? Eu olhar mesmo e falar assim, peraí, esse relacionamento ele tá me fazendo bem? E se eu tiver uma dificuldade em entrar nesses pontos, eu estou vivendo um relacionamento tóxico com essa pessoa, eu numero, eu escrevo mesmo, né? Um dos recursos que eu acho que é escrito, olhar. Esse cara não me valoriza, esse cara me deprecia, esse cara que eu falo, gente, Forma genérica. forma genérica. Estou falando de todo mundo, né? Então, eu já ouvi casos de paciente minha falando assim mesmo. Qualquer roupa que eu coloque, a minha mãe não gosta. Nossa, ela fala que é feia a roupa e todo mundo acha bonito. Qualquer coisa que eu compre, a minha mãe me julga. E às vezes a pessoa fala, eu não estou me sentindo mais bem perto da minha mãe. Eu já ouvi isso, Fê. É muito triste, né, a gente pensar nessa situação enquanto cultura, enquanto um monte de... Mas às vezes realmente um familiar teu, ele te prejudica muito, muito mesmo. Né? E eu queria até que você falasse, a gente falasse um pouco sobre esse abuso enquanto família mesmo, enquanto membros da família, enquanto amigos, né? Porque tem aquele que finge que é teu amigo, que ele não acredita em você, ele não faz nada para te deixar feliz, ele só te leva para baixo. É um tipo de relacionamento tóxico.
E família é a nossa rede primária. É muito difícil, É né? muito difícil porque o ser humano precisa o quê? Pertencer. Eu preciso pertencer. Então, é por isso que tem as mais variadas tribos. Então, o quanto eu, de alguma forma, estou ligado àquele meu sistema familiar, aquela lealdade à família, me leva realmente a acreditar em algumas crenças ali e estar sujeito a algumas situações que são extremamente inadequadas. Dentro da casa, um comportamento de uma mãe que é narcisista, de um pai que é narcisista, onde ele pensa no seu próprio umbigo, onde ele vai levar em algum momento esse homem, essa mulher, para algo que está voltado como simplesmente É um anseio dele, né? é o anseio dele. Esqueci a palavra. É a projeção. Uhum. Então, esse homem ou essa mulher está vivendo debaixo de uma projeção desse pai, dessa mãe, desse tio, dessa tia. Ok. Então, por quê? Porque tem um comportamento ali presente que é da manipulação emocional. Então, existe uma manipulação emocional e esse jogo também de armadilha. E muitas vezes a pessoa ela é tão afetada por essa fala ou esse comportamento inadequado dessa pessoa que ela muitas vezes ela se pergunta: será que eu estou enlouquecendo? Porque ela joga com você. E quando ela joga com você, ela mesma fala assim: tá vendo como você é descompensada? Onde na verdade ela tá jogando com você. Então, se você não tem aquilo que você falou, se você não tem uma rede de amigos, de familiares, você vai se tornar tóxico também. Sim. Em algum momento você vai se tornar tóxico também. Então, por quê? Porque você vai fazer essa leitura. Será que eu estou enlouquecendo? Tudo que ele fala é verdade mesmo? Aliás, a culpa é um grande indício de que você está vivendo algo tóxico. Eu sempre me culpo. Tá vendo? Não era para eu ter feito isso. Tá vendo? Ó, eu me equivoquei, prejudiquei ele. Será que eu não deveria ter esperado mais um pouco? Realmente. Então, às vezes, a gente dá razão para um comportamento e a gente vai alimentando aquele comportamento do outro, né? Por coisas nossas mesmo, né? Então, e tem uma coisa que eu queria falar também, Fê, sobre as crenças limitantes, né? Que às vezes algumas frases, né, fazem a gente acreditar e se invalidar enquanto pessoa, né? E tem muitas coisas que, por exemplo, a pessoa fala assim mesmo, ó, homem não presta. A mãe fala para a filha, homem não presta. Pode cavar que não tem. Homem não presta. Aí, o que que ela faz? Inconscientemente, ela procura um homem que vai invalidar ela enquanto mulher, que vai prejudicá-la enquanto mulher, e aí ela vai chegar à conclusão de que homem não presta. Que o dinheiro é sujo, né? E aí, qual que é a tua relação com o dinheiro? Você não quer nem chegar perto. E aí você vive um caos financeiro a tua vida inteira. Por quê? Porque te fizeram acreditar de que de que o dinheiro era sujo. Então, às vezes, membros da nossa família, às vezes nem é por mal, gente, mas membros da nossa família, amigos, outras pessoas, causam esse erro, né? A gente tem como, né, sair dessa. Fazendo muita terapia, né? Verdade. Por quê? Porque você citou dois recortes aí que daria outros podcasts, né? Narcisismo e crença limitante, que Crença já limitante, são verdade. Que assuntos são, aí. tipo, dá pra gente ficar aqui a madrugada inteira, né? Mas pensar sobre crenças limitantes é justamente isso. Imagine eu, com o Matheus, que tem 4 anos, chegar pra ele e falar assim: Matheus, elefante voa. Ele vai acreditar. Por quê? Em virtude da tenridade dele, 4 anos, e em virtude do Fernando ser pai, ter credibilidade na vida dele. Até ele desconstruir isso, vai demorar a beça. Até ele entender ou alguém trazer essa informação para ele que elefante não voa, vai demorar. Sim, Então sim. vamos pensar o quê? Eu usei um exemplo esdrúxulo, mas quantos exemplos nós temos de pessoas que vivem
essas crenças limitantes. Manga com leite faz mal. Então eu tenho um amigo que ele trabalhou numa pastelaria em Bertioga e quando ele chega do Nordeste pra cá, as pessoas pediam, né, lá na pastelaria suco de manga com leite, ele sempre mentia. Ou não tinha manga ou não tinha leite, mas ele nunca vendia suco de manga com leite. Olha. Mas se ele der um Google lá, ele vai entender o porquê dessa questão. Sim. Né? Então, é justamente isso. Acaba se tornando muitas vezes uma profecia autorrealizadora, né? A mãe falou, o pai falou, e aí vamos pensar, a credibilidade desse pai, tenridade, e eu acabo levando a vida, porque é mais fácil que eu agregar um novo hábito, um novo comportamento na minha vida, do que desconstruir algo que está enraizado há muitos anos. Porque é uma verdade absoluta na minha vida. Não, homem não presta. Não é? O dinheiro é sujo, só ganha dinheiro quem é safado, impostor. E aquilo não é uma verdade. E aquilo seria uma desconstrução dessa verdade absoluta que está enraizada dentro de você. E aí é importante a terapia. A grande questão é que dentro de um relacionamento abusivo e tóxico, a pessoa só procura terapia quando o motor está fundindo já. Gente, procura terapia não só na hora dos BOs, mas a título de prevenção também. Porque eu começo a fazer essa relação de autoconhecimento. E nessa relação de autoconhecimento, eu tenho alguns ganhos que são ganhos secundários ali. Eu começo a enxergar algumas coisas como um espelho. O psicólogo vai mostrar o espelho para você. Olha aqui, ó. E você vai ver, através dessa leitura do seu autoconhecimento, espera aí. De que ambiente que eu venho? Quais rotas podem ser mudadas e alteradas na minha vida que em algum momento foram ou estão disfuncional e eu posso mudar a rota disso? Através dessa leitura de uma terapia. Aliás, eu queria falar uma coisa para vocês que assim é muito preocupante. Em uma das minhas leituras essa semana, eu estava vendo um ranking de 64 países e o Brasil ele tem o terceiro pior índice de saúde mental nesse ranking de 64 países. Ou seja, foi o que o Fernando falou. A gente deixa para procurar a terapia quando o negócio não está mais fazendo sentido. E muitas das vezes as pessoas elas querem resposta imediata e a terapia ela é um processo. Né? Então, para você chegar no que você quer e que você imagina ter uma vida equilibrada, você vai ter que passar por um processo. E muitas das vezes, e quase sempre, esse processo ele é doloroso, porque imagino que você viver 30, 40 anos acreditando numa questão que por um momento foi implantada ali na sua cabeça e você mudar isso. É muita desconstrução, né? A gente passa, às vezes a gente olha assim, aí o paciente fala assim mesmo, eu já estou na terapia há 4 meses e eu ainda não consigo ainda me libertar, eu não estou... Gente, é um processo. Né? Vai valer a pena todo esse processo, mas ele leva tempo, porque cada pessoa ela é única. E às vezes aquela pessoa que a gente resolveu, às vezes, em 2 meses, né, Fê? Sim. Assim, resolveu no sentido da pessoa falar, consegui, Ela sabe? ter esse insight positivo. Eu consegui aqui me agarrar num tronco e dá para eu nadar mais uns quilômetros aí nesse oceano que a gente chama de vida. Então, gente, não é de uma hora para outra. Então, é de suma importância que você procure um psicólogo, né, alguém preparado para realmente te confrontar e te mostrar quem você é e te apresentar novamente para você, né, Fê? Porque às vezes a gente precisa, às vezes a gente olha assim o paciente e fala assim mesmo, tá bom, você se reconhece fazendo isso? E ele fala, cara, não sei, eu não sei em que momento eu me perdi. E a gente tem que pegar na mão dele, né, Fê, e fazer todo um trajeto de volta, né? Eu tenho uma prática de sempre trazer à tona quais são os pontos fortes do paciente. Eu peço ali minimamente que ele me traga 10 pontos fortes. Tem paciente que não passa do primeiro. Ele não consegue fazer essa introspecção,
essa leitura de si próprio. Porque ele está vivendo ali uma dinâmica de não se olhar, de não se ver, não é? E é algo muito interessante que você vai falar agora, da importância da terapia, pessoas. É que existe uma grande diferença entre terapia e aconselhamento. Às vezes as pessoas falam, meu cabeleireiro é meu terapeuta. O Uber foi meu terapeuta hoje. Não, gente, espera aí, né? Então, o aconselhamento, ele é ótimo, mas depende do conselheiro. Porque às Por vezes o quê? conselheiro está levando em consideração toda a história dele, né? A bagagem dele. Isso. Ele está enviesado pela história de vida dele. Então, o azul para mim o azul é azul do céu. Para você, é azul de piscina. Pai para mim é uma coisa. Pai para você é outra coisa. E dentro daquela relação de aconselhamento, vai estar enviesado, obviamente, por essa dinâmica anterior dessa pessoa. Quando essa pessoa vai para terapia, nós vamos de acordo com a tecnicalidade. Não é uma relação neutra? Não. Tem transferência, contra-transferência, tem várias questões que surgem ali na dinâmica terapeuta-paciente, mas existe tecnicalidade e vai trabalhar de acordo com a sua demanda, com o seu mundo. Porque o meu mundo é um e o mundo da Dark é outro. E eu não posso realmente fazer um filtro que essa pessoa é assim e eu aplico esse método XYZ. Não, não necessariamente. Eu vou dar uma tratativa para aquela pessoa de acordo com a vivência dela, respeitando a vivência dela, né? Inclusive, Dark, tem uma frase do Jung, que você deve saber melhor do que eu, inclusive, eu não recordo exatamente, que fala Ah, sobre esse cuidado. sim, verdade. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja só mais uma alma humana. Linda. É muito profunda, né? Essa frase. Eu acredito que seja uma frase, acho que mesmo quem não gosta do Jung respeita muito essa frase e ela serve para muitas profissões, né? Aliás, eu acho que para todas, né, Fê? Mas eu queria falar um pouquinho. Pode Não, eu concluir. só ia complementar que nós, enquanto psicólogos, nós tratamos da maior obra-prima de Deus, que é o ser humano, não é? É Então, verdade. quando o Jung traz essa frase, justamente ele está falando disso. Para a gente se humanizar cada vez mais, né? Para a gente não deixar. A gente não pode não pensar. Seria muito. É muito engraçado, né? Quando a gente pede para o outro se humanizar, né? Isso poderia ser inerente, né? Mas muitas das vezes não é, não. Porque a proposta aqui é cuidar do ser humano em sua totalidade. Então, nós estamos falando com pessoas aqui que possivelmente passaram ou passam por esse relacionamento abusivo e tóxico, mas também pessoas que são as próprias abusadoras tóxicas. Sim. E é importante ela fazer uma leitura se ela realmente está dentro de uma relação onde ela está sendo nociva a essa relação, não é? Sim. Então é importante ela fazer essa leitura. Espera aí, olha o quanto eu estou trazendo caos dentro dessa relação. Por quê? Essa pessoa pode ter mudança e cura? Pode. Não é impossível. Ela tem É que querer, né? difícil. Ela tem que querer, Por quê? principalmente. Porque existem dois tipos de abusadores aí, se a gente for pensar, vai. Aquele que aprendeu através de uma modelação, então ele viu aquela relação dentro da casa dele, então ele acaba reverberando aquele comportamento inadequado e nocivo, Sim. porque ele aprendeu aquilo ali. E tem aqueles que fazem, de certa forma, inconsciente ou consciente também. Uhum. Não é? Então, se a pessoa se identifica com isso e fala: espera aí, eu estou fazendo mal danado para essa pessoa. Cito a frase novamente do Pequeno Príncipe: tu te tornas responsável por aquele que cativas. Então, é olhar para dentro de si, para suas atitudes, seus comportamentos e a fala do outro também, o quanto você pode olhar e falar: eu vou me comprometer à mudança. E a mudança é possível. Não é Sim. impossível. Mas desde que a pessoa se comprometa a querer essa mudança, é possível sim. Eu acredito o seguinte: responsabilidade afetiva
Eu acho que eu tenho certeza de uma coisa. Você precisa, quando você escolher o seu parceiro, eu acho que essa tem que ser o critério assim fundamental. Será que você tem responsabilidade efetiva de falar para mim assim, olha, não tá bacana, não quero mais, a gente não está se fazendo bem, vamos, sabe, trilhar nosso caminho em outro lugar. Sabe por quê? Porque você acaba deixando marcas negativas nessa pessoa que ela vai levar para outros relacionamentos. E aí, como é que fica essa outra pessoa? Será que eu quero ser essa semente no mundo onde eu provoque o pior lado da pessoa? Então, gente, faça essa reflexão. Seu parceiro, primeiramente, ele tem essa responsabilidade afetiva, emocional, porque é fundamental. Acredito que hoje, nos dias que a gente está vivendo, e se a gente pensar em termos de relacionamento, como está difícil, né? Como está difícil a gente ter um relacionamento bacana e um relacionamento limpo, onde o outro apresenta o melhor dele e você, em contrapartida, apresenta o seu lado melhor. Vamos lá, né? Então, me ajuda a te ajudar, né? Porque não é fácil a gente encontrar uma pessoa que seja bacana, que esteja disposto a fazer as coisas darem certo. Mas você precisa ter, no mínimo, responsabilidade efetiva para entrar na vida do outro. Aproveitando esse gancho, tem 2 telespectadoras do programa, né, que vieram fazer perguntas. Então, eu gostaria de direcionar essa pergunta para você, Fernando, e a gente construir uma resposta para elas. Oh, Eu espero que isso seja a dúvida das pessoas que estão acompanhando o 4º episódio do Darkcast. uau. Oi, eu gostaria de fazer Meu nome é Cíntia, eu gostaria de fazer uma pergunta aos psicólogos. Eu gostaria de saber se o excesso de fotos solicitadas pelo meu companheiro para saber onde eu tô, isso daí é amor ou é possessão? É importante talvez a gente não dê uma resposta fechada, né, sobre isso, Sim. né? Mas a grande questão é que, olhando a grosso modo, sim. Não é? Olhando a grosso modo, o porquê esse pedido recorrente de fotos para saber onde estar. Porque o que está caracterizado aqui? Controle excessivo. Controle excessivo, ciúmes, entre tantas outras Possessividade, coisas. né? É justamente esse domínio do social, para saber onde ela está, com quem ela está. Então vamos pensar que esse cara possivelmente é um cara inseguro, possivelmente é um cara muito ciumento. E vamos pensar também se aconteceu alguma coisa dentro dessa relação que está nesse momento. Mas, a grosso modo, vamos pensar que existe ruídos, obviamente, de uma relação tóxica. Sim. A gente tem que também, né? Aliás, um beijo, né, para Cíntia Thompson, um beijo. Eu te agradeço muito, né, pela participação no programa. E dizer o seguinte, que precisamos entender o contexto dessa relação. O psicólogo, ele não trabalha com um único elemento, né, Fê? Não dá. Não dá A pra gente ser precisa, coach. a gente precisa entender aquele contexto para a gente poder se posicionar. Mas é isso que o Fê falou. Tem indícios aí de um relacionamento, sim, tóxico. Tá bom? Um grande beijo aí pra Cindy. Próxima pergunta, Daniel. Gostei Olá, desse tudo bem? esquema de Meu nome é perguntas. Shirlene e eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber se a terapia pode ajudar a melhorar a relação de um casal que passa por um relacionamento abusivo? Um beijo para Shirlene também. Obrigada pela participação. Pergunta maravilhosa, né? As 2 perguntas foram bem pontuais e bem, né? Pode ser. Eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente que está assistindo o Darkcast. Por favor, Fernanda. É tanto na terapia individual como na terapia de casal. Né? Uma terapia de casal, nessa situação de relacionamento abusivo e tóxico, vai ser muito, muito interessante, justamente
ter essa intervenção. Né? Por quê? Porque vai trazer à tona o que está disfuncional nessa relação. A questão que precisa ser resolvida ali, de fato. É engraçado, nessa eu queria fazer relação. um parênteses eu que trabalho com terapia de casal também, e é muito engraçado, né, quando o casal ele não se dá conta que ele é tóxico. Quando ele aponta para o outro, nossa, mas você fez isso, fez aquilo, aí o outro, não, peraí, mas você também fez. E é muito engraçado quando a gente precisa intervir nesse caso, né, Fê, e apontar que os dois, na verdade, estão tendo atitudes tóxicas que estão prejudicando aquele relacionamento. Né? Então, na terapia, com certeza, falando para a Shirlene, com certeza, na terapia dá sim para ter um ponto de partida onde os dois se reconheçam que estão tendo atitudes que possam prejudicar o relacionamento, e dá para viver sim. Acredito que os dois fazendo terapia, uma terapia de casal, os dois vão chegar a uma conclusão de que esse tipo de comportamento não está fazendo bem para o nosso relacionamento, porque os dois estão se conhecendo e apontando no sentido de vamos consertar isso. É muito bacana, né, Fernando? Quando eles têm esse insight. É lindo de ver. É muito bacana, muito legal. Eu falo assim, a própria evidência de você querer mudança nessa relação é você estar aqui. Já esse próprio movimento de vocês dois Isso. sentarem aqui um frente ao outro, frente a um estranho que sou eu, já é um movimento de mudança. Então a terapia de casal ela vem com essa proposta realmente de trazer à tona os principais fatos, porque nós somos seres humanos. Né? Realmente existem questões a serem acertadas, porque o casamento nada mais é do que uma construção. Ele vai sendo melhorado através do tempo. Uma relação é uma construção. Então a terapia de casal vem com essa proposta. Já na terapia individual, nós não vamos dizer para o paciente termina, não termina, divorcia, não divorcia, mas nós vamos trazer à tona tudo aquilo que está, como que está o funcionamento daquela situação. E muitas vezes equipar esse paciente. Né? E se for necessário, até denunciar ele. Já aconteceu comigo, eu tive que denunciar, porque uma paciente sofria violência doméstica. E eu, enquanto psicólogo e amparado pelo Código de Ética da Psicologia, tive que acionar a polícia em virtude da violência doméstica, já que essa mulher não tinha essa coragem. Mas, na terapia individual, nós vamos equipar. Por quê? Porque lidar com o abusador não é fácil, é sutil. Você está falando com um adulto que muitas vezes é como se você estivesse falando com uma pessoa embriagada. É verdade. Está falando com a pessoa embriagada, ela não está entendendo nada. É como se você fosse tirar leite de pedra. Então, é mais você se equipar, fazer uma gestão emocional para lidar com aquela dinâmica, do que de enfrentamento. Porque essa pessoa vai querer, muitas vezes, como eu disse outrora, ela vai te manipular emocionalmente a ponto de você pensar que você está enlouquecendo mesmo, que você está descompensado. Ela joga para você. Ela joga essa armadilha para você e você acaba entrando nessa dinâmica. Aliás, eu queria mandar um recado para você que conhece alguém que está passando por isso. Primeiro, não julga. Não julgue essa pessoa. Não tripudie em cima dessa pessoa. Essa pessoa está em sofrimento. Então, não aponte o dedo dizendo que ela não sai disso porque ela não quer. Gente, já diria a Marta Medeiros quando ela fala que às vezes a gente não consegue saber quem é o alicerce que está segurando a gente. Boa. Né? Então, é muito complicado quando você aponta o dedo na cara dessa pessoa e fala para ela, você não sai dessa porque você não quer. Não é assim, tá? Então, muitas das vezes a pessoa, mesmo em terapia, ela não consegue. Né? Então, o paciente chega às vezes com a gente, Fernando, e fala assim, eu sei de todo o mal que ele me causa, mas eu não consigo sair dessa. É ou não é? Porque muitas vezes numa cadeia hierárquica de valores, o que é prevalecente ali é a família. Então, uma vez que eu coloco algumas coisas à tona, o que vai ser consequência daquilo talvez seja o término daquela relação.
Então é melhor não mexer nisso. É melhor não mexer nessa situação. Então, a família está em primeiro lugar. E por isso eu não percebo, eu não me movimento em relação àquilo. E eu acabo suportando, né? Ou tem a dependência financeira, ou eu estou muito velha, eu não vou conseguir outra pessoa. Existem tantos outros fatores aí. E às vezes o abusador te faz acreditar que ninguém mais vai te querer. Isso. Né? Ele te invalida tanto enquanto mulher, e eu acredito que você já passou por isso, dele falar, nossa, você tá gordinha, hein? Você acha que alguém vai te querer com 2 filhos? Como assim? Você não tem dinheiro? Então, ele vai criando precipício mesmo para você, né, Fê? Para você tá ali, ó. Ai, se eu der mais um passo, eu caio e nunca mais vou viver. Eu não consigo viver sem ele. Entendeu? Volta a falar, por exemplo, da Valesca, que foi a jogadora de vôlei, né? Que aconteceu tudo aquilo com ela. Ela tinha uma dependência emocional daquele homem, né? Do marido dela, do esposo dela, que ela chegou a falar, né? E eu acredito que foi uma coisa assim muito mal pensada, aliada ao álcool. Né? Então, deu um gatilho nela e ela foi lá e aconteceu o que aconteceu. Mas ela falou, eu não conseguiria viver sem você. Então, o primeiro ponto é esse. Quando você terceiriza a tua felicidade e a tua vida, deixando nas mãos de uma pessoa, e essa pessoa, né, te invalida e você pode se pintar de diamantes. Para ela, tanto faz. Tá fácil ali, ela não vai mais... Ela não vai te enfatizar tudo aquilo, te deixar mais amada, fazer você se sentir... Muito pelo contrário. Ela vai deixar você no fundo do poço. Para que você não tenha forças de sair daquele poço. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro de uma relação por validação social, porque só é feliz quem está com alguém. Mas ela não precisa de alguém para ser feliz. Ela pode ser feliz sozinha. Ela tem que ser feliz sozinha. Então, independente de você que está nos ouvindo, quer seja você solteiro ou casado, cuide de si mesmo. Você deve ser o seu melhor amigo ou melhor amiga. Como que tá o fator emocional? Você tem cuidado desse capital da sua vida, o capital emocional? Feito terapia, lido livros, cuidado de você, fazendo meditações, fazendo introspecções. Cuide do seu capital físico, né? Vai fazer academia, vai correr, procura algo para se movimentar. Né? Tá cuidando da sua espiritualidade, e aqui eu não estou falando de religião, mas cuidando da sua espiritualidade. Porque é um combo, né? A gente não pode... eu não posso só cuidar do meu físico se eu não cuido do meu espiritual e não cuido da minha cabeça e não cuido da minha autoestima. Não existe, não tem como. Se você for ver, uma pessoa que ela tá bem cuidada, é porque minimamente ela tá ali, ela ouve boas coisas, boas músicas, assiste bons filmes, ela agrega coisas para ela e para ela ficar bem. Né, Fernando? Então, assim, não dá pra pessoa... eu não cuido da minha autoestima, mas eu só cuido... Eu só vou pra academia. Ela tá só se enganando. Por um tempo, né, Fê? Porque daqui a pouco ela vai sentir falta de cuidar da cabeça, de cuidar do espiritual. E ela vai ver que é um combo, né? A gente precisa estar bem em muitos aspectos da nossa vida pra gente sair nesse mundão aí, porque a vida, ela é tudo que acontece enquanto a gente planeja outras coisas. Não é? Então, a gente planeja um caminho... Aí aconteceu um acidente, virou um caminhão, não dá para fazer aquele caminho. A gente vai ter que fazer um outro caminho mais longo, mas a gente vai chegar ao nosso destino. Tá? A gente vai finalizar, né? A gente está indo para a finalização desse programa. Eu estou imensamente feliz com o conteúdo, como a gente descreveu tudo, como desbravamos esse mundo aí um pouquinho do relacionamento tóxico e abusivo, né? Então, estou muito feliz com o meu convidado. Eu queria falar um pouquinho também e mandar um grande beijo
para Simone do Doterra, né? Ela que tá patrocinando o presente, a lembrancinha dos meus convidados, né? Então, eu estou super feliz com os produtos, eu estou usando. A gente perfumou tudo aqui antes de começar o programa. Entregar para o Fernando, né? Um escalda-pés aí para ele relaxar. Que delícia. Obrigado. Queria também, Feliz. né, demonstrar, né, que é esse olhinho aqui, esse aqui que eu estou usando é para dor de cabeça. Então, antes de entrar no programa, eu estava um pouquinho de uma dor de cabeça leve, pinguei na mão de todo mundo aqui, fiz o pessoal cheirar. Muito e cheiroso. assim, é uma coisa assim impressionante. Então, eu já disse que aqui no meu programa só vem e eu só falo do que eu acredito. Então, não adianta algumas pessoas me procurarem se eu não acredito e se eu não vivencio o produto. Então, eu queria mandar um beijo para Simone do Doterra. O telefone dela vai ficar no link do programa, tá? E eu gostaria muito de agradecer a ela e a todas as pessoas que estão me procurando para fazer uma parceria comigo. Eu queria novamente agradecer o Fernando. Foi assim um reencontro maravilhoso, assim, só me fez novamente recuperar, né, todo esse gás que estava faltando entre a gente, porque assim, a gente se vê muito pouco por conta das agendas, por conta de muita coisa, né? Mas assim, o carinho e o respeito sempre envolve a gente sempre se liga, a gente sempre manda uma mensagem, ele sempre comenta as coisas que eu estou fazendo, e esse feedback dele, de ter vindo no meu programa, é super positivo. Então, eu queria muito agradecer ele, mandar um beijo para a família dele, um beijo para os pais dele, um beijo para os meninos, Gustavo e Matheus. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Na verdade, eu estou imensamente feliz. Fluiu tão gostoso, né? E poder rever você foi demais. Haja vista que eu tenho um sentimento de carinho e afeto por você muito grande, né? A Dark, ela tem uma história muito linda, né? Ela vem lá do Pará, numa labuta, e graças a Deus, hoje quem vê a Dark pode falar com toda a propriedade, você venceu. Eu vejo uma história de superação, de vitória. Isso está, e vou mais além. Um dia você vai poder escrever um livro para falar sobre isso, né? Dessa história de superação, porque é claro e evidente. E a nossa amizade, ela extrapolou a faculdade, né? Então, eu sei da vida dela, ela sabe da minha vida, e eu tenho certeza que cada vez mais iremos cultivar essa relação entre nós, Sim, né? verdade. Até porque essa Dark, não só como pessoa, mas como profissional psicóloga, é excelente. Queria até recomendar vocês. Acredito que ainda existem alguns buracos na agenda dela, deve ser muito pouco, mas deve existir. Mas recomendar a Dark como psicóloga, que os feedbacks, né, que eu tenho das pessoas que eu indico para ela é altamente positivo. E você como pessoa e como psicóloga, sempre procurando esse nível de excelência. Parabéns, tá? Obrigada, Fê. Por tudo Obrigada aquilo mesmo. que eu tô me sentindo lisonjeado de ter participado desse encontro aqui. O Fernando, vou contar mais uma pequena historinha de quando eu prometo que eu não vou chorar, não posso borrar minha maquiagem, mas assim, uma das coisas assim que mais me impressiona no Fernando é a generosidade dele. Na época que eu fazia faculdade, eu era assim, não tinha nada de grana, nada, gente, para tomar nem um café. E ele, muitas das vezes, ele sabia disso. Ele sabia que eu não tinha dinheiro. Ele falava assim, vamos tomar um café. Aí eu falava, ai, Fê, não quero não, café. Ele falava, eu pago. Eu falava, então eu vou. Doida para tomar um café, frio, muito frio na faculdade que a gente fazia. E ele pagava meu café. E eu nunca falei isso para ele. Mas assim, era a maneira, era o carinho dele de dizer assim mesmo, vem comigo, eu tô aqui. Porque quem realmente sabe da minha história, ele sabe da minha história de vida, de tudo mais. É por isso que eu acredito na psicologia, porque a psicologia ela me transformou e transformou muito a minha vida. Então, assim, o que eu tenho para dizer para todas as pessoas que acompanham, e eu volto a dizer, acompanhe meu canal, porque eu só trago gente aqui que eu acredite no trabalho. Então, vai lá no YouTube, olha os episódios anteriores.
no Dark-Cast, no Instagram, no meu Instagram pessoal, que é o @DarkCastro, e no Instagram do programa, que é o @DarkPodcast. Então, eu estou muito feliz com o quarto, assim, tá cada vez melhor, né, gente? Eu estou me sentindo muito mais à vontade e com o feedback de todos, eu estou, assim, maravilhada. E eu queria terminar com uma frase que, para fechar essa questão do relacionamento tóxico e abusivo, para você não se permitir viver isso, para você tentar sair cada vez mais desse fundo do poço. Mostre para esse abusador e para esse tóxico que está cercando você que no fundo do seu poço tem uma mola e ela vai te impulsionar para cima. Então, isso de amar sem esperar nada em troca é bonito nos contos de fada. Mas na vida real, um amor maduro e delicado, ele exige da gente o recíproco. Já dizia o mestre, o Bert Helling. Então, meu boa noite, muito obrigado por você estar aqui. E, mais uma vez, eu queria só agradecer. Eu estou imensamente feliz pelo programa maravilhoso que a gente fez hoje. Muito obrigada.